Sinopse: Qual o preço do amanhã? Em Qual o Preço do Amanhã, o icônico herói Superman, Kal-El, em sua fase nos Novos 52, é confrontado com uma série de ataques misteriosos de criaturas alienígenas que assolam Metrópolis. Cada confronto, embora vitorioso, aprofunda o enigma ao ecoar uma única palavra: Krypton. Enquanto a cidade e a mídia questionam sua presença e seu papel como protetor, o Superman embarca em uma jornada pessoal para desvendar a origem dessas ameaças e a conexão com seu planeta natal, que ele acreditava estar perdido para sempre. A investigação o leva a confrontar o temível Brainiac, o colecionador de mundos, revelando que os ataques eram apenas um teste para o último filho de Krypton. Este arco explosivo não apenas testa a força e a invulnerabilidade do Superman, mas também sua sanidade e seu lugar no universo, forçando-o a enfrentar o verdadeiro preço do amanhã e o fardo de ser a última esperança da Terra contra uma ameaça cósmica que persegue seu passado. Capítulo 1. Qual o preço do amanhã? Parte 1. O sol se erguia sobre Metrópolis, um gigante de metal e vidro banhado em tons de laranja e dourado. Não era um amanhecer comum, ou talvez fosse, mas a cidade o recebia com uma mistura de esperança e uma ansiedade que se tornara rotina nos últimos tempos. O ar zumbia, não apenas com o tráfego e a agitação da vida urbana, mas com uma pergunta implícita que parecia pairar sobre cada rua, cada telhado, cada cidadão. Ele é um salvador ou uma ameaça? No alto, sobre a silhueta da metrópole, uma figura voava. Seu uniforme era um azul profundo, quase índigo, com linhas mais angulares que delineavam seu corpo musculoso, mas não exagerado. O colarinho alto se projetava em seu pescoço e o icônico S vermelho e amarelo em seu peito parecia pulsar com uma energia silenciosa, um símbolo que outrora representou esperança incondicional, mas que agora inspirava debate. Seus cabelos negros, quase azulados à luz do sol, eram um contraste vívido com a palidez de sua pele, e seus olhos azuis observavam o mundo abaixo com uma intensidade que sugeria um peso imenso sobre seus ombros. Este era o Superman. Ele não era mais o herói inquestionável de outrora, o amigo benevolente de todos. Ele era um poder, um fato, uma presença que para muitos era tão misteriosa quanto esmagadora. As vozes da cidade, amplificadas pela onipresença da mídia, refletiam essa dualidade. Na tela de uma televisão em uma lanchonete movimentada, um painel de comentaristas debatia. Uma mulher de óculos, com a voz embargada de ceticismo, perguntava: "Ele diz que é um refugiado com o poder de mover montanhas? E de quem ele é refugiado exatamente? Da nossa confiança?" Ao lado dela, um homem mais velho com o rosto endurecido pela vida resmungava: "Não confio em ninguém que pode voar, nem em ninguém que não precise de nada de nós." Enquanto o debate público fervilhava, a vida continuava na redação do Planeta Diário. O burburinho de teclados e telefones era o som ambiente, um eco da energia pulsante da cidade. No centro do caos criativo, sentado em sua mesa, estava Clark Kent. Alto, com uma postura ligeiramente curvada e cabelos penteados para trás, ele parecia o estereótipo do repórter dedicado, embora um pouco alheio ao que acontecia ao seu redor. Seus óculos, perfeitamente posicionados em seu nariz, pareciam desviar a atenção do brilho incomum em seus olhos. A cada piscada, Clark absorvia detalhes, não apenas das notícias, mas das pessoas ao seu redor, do zumbido da cidade, dos distantes sons que outros não notavam. À sua frente, o chefe Perry White batia o punho na mesa, o som abafado pelo carpete, mas a indignação em sua voz era inconfundível. Qual é a dele? Onde ele estava quando o tráfego parou por 1 hora na ponte de Metrópolis na semana passada? Onde ele estava quando o sistema de aquecimento do orfanato explodiu na segunda-feira? Perry vociferava, os olhos apertados. Por que o Superman nunca está onde precisamos dele? Ele é uma máquina de relações públicas, um circo itinerante de um homem só que aparece para os grandes shows, mas não para o dia a dia. Lois Lane, sentada a uma mesa próxima, revirou os olhos com um leve bufo. Ela era uma força da natureza por si só. Seus cabelos castanhos avermelhados, com mechas que dançavam ao redor de seu rosto, emoldavam um olhar aguçado e uma expressão que transpirava inteligência e uma ambição que a impulsionava.
Lois não era mais a repórter de campo impulsiva. Ela era agora uma produtora de televisão influente, com sua própria equipe e um olhar para as grandes histórias. Aquele era um novo estágio em sua carreira e também em sua relação com Clark. Isso é um pouco dramático, Perry, ela comentou, sua voz firme e cheia de autoridade. Ele não é um gênio onisciente, ele é um cara, de outro planeta, mas um cara. Um cara que está tentando descobrir seu lugar tanto quanto a gente está tentando entender o dele. Clark sorriu ligeiramente, uma pequena curva nos lábios que mal alterava sua expressão, e voltou a se debruçar sobre a tela de seu computador. Ele tinha um artigo a terminar, um prazo a cumprir. A vida de Clark Kent era o disfarce, a camuflagem, a âncora que o mantinha conectada à humanidade. Mas era também um fardo. Cada palavra de Perry, cada debate na TV, cada olhar de desconfiança era uma facada em seu coração. Ele era o Superman, o herói, e ainda assim tão incompreendido. Enquanto a redação fervilhava com a rotina diária, em outro canto da vasta e movimentada metrópolis, uma jovem mulher se instalava em seu novo apartamento. Andy Spica, uma repórter ambiciosa e determinada, havia acabado de se mudar para a cidade, suas caixas de mudança ainda esperando para serem desempacotadas. Seus olhos brilhavam com a promessa de uma nova vida, de novas histórias. Ela observava a paisagem urbana com um misto de admiração e uma sede por desvendar seus segredos. Andy carregava uma câmera, um bloco de notas e a esperança de construir uma carreira sólida, sem saber que em poucas horas estaria no epicentro de uma catástrofe que testaria sua coragem e sua capacidade de relatar o impossível. De repente, um estrondo. Não era um trovão, nem a explosão de um pneu, mas algo muito mais primal, um som que parecia rasgar o próprio tecido do ar. Um rugido gutural, profundo e assustador reverberou por toda a cidade, fazendo os vidros dos arranha-céus tremerem, a vibração sentida no solo sob os pés das pessoas. A vida na rua parou. Carros frearam bruscamente, os pedestres ergueram a cabeça e o burburinho da cidade deu lugar a um silêncio atônito, seguido por um crescendo de gritos. Do céu, uma sombra colossal se projetou sobre os edifícios, engolindo quarteirões inteiros em escuridão. Uma criatura alienígena de proporções gigantescas descia em direção ao coração de Metrópolis. Sua pele era de um tom esverdeado e escamoso, com saliências rochosas e olhos vermelhos brilhantes que pulsavam com uma malevolência primária. Seus apêndices, parecidos com uma mistura de tentáculos e garras afiadas, como navalhas, estraçalhavam os prédios ao redor com a facilidade de quem amassa um pedaço de papel. O som do metal retorcendo e do concreto desmoronando era ensurdecedor, um coro de destruição. O pânico irrompeu nas ruas. Sirenes começaram a uivar à distância, misturadas aos gritos de terror e à cacofonia de buzinas. Carros batiam uns nos outros, as pessoas corriam em direções aleatórias, buscando qualquer refúgio. O caos era total, um espetáculo de desespero. Na redação do Planeta Diário, a confusão era palpável. A equipe correu para as janelas, seus rostos pálidos, seus olhos arregalados de horror. Perry White gritava ordens para seus repórteres, seus mãos tremendo levemente. Alguém ligue para as autoridades, o que é essa coisa? Clark Kent, com um olhar determinado e focado, agarrou sua mochila. Eu preciso cobrir isso lá fora, Perry. Ele mal esperou uma resposta, correndo em direção à escada de emergência, seus passos apressados ecoando no corredor. Ele não poderia esperar, a cidade estava em perigo. Na escuridão da escadaria, o milagre aconteceu em um piscar de olhos. O terno de Clark Kent se desfez em um borrão azul e vermelho, revelando por baixo o uniforme vibrante do Superman. Seus óculos foram guardados, seu cabelo, antes penteado, agora caía com uma naturalidade que só os ventos da velocidade podiam proporcionar. O disfarce foi abandonado, o herói emergiu. Ele disparou para o alto, rompendo o telhado do edifício do Planeta Diário com uma explosão de energia, sem se importar com a pequena abertura que deixava para trás. Sua silhueta se tornou um borrão no céu, um míssil humano em direção à ameaça. Prepare-se, Metrópolis, ele pensou, sua voz ressoando em sua própria mente, uma mistura de preocupação e uma resolução inabalável. Aqui vou eu, e dessa vez eu não vou falhar. A criatura alienígena, alheia à aproximação do herói, continuava sua fúria, seus rugidos ecoando pela cidade.
De seu corpo gigantesco, criaturas menores, mas igualmente selvagens e com dentes afiados, se desprendiam, aterrissando nas ruas e atacando civis e veículos, adicionando uma nova camada de terror à cena. O pânico nas ruas se intensificou, mas então uma voz grave e poderosa, amplificada por uma tecnologia desconhecida, ecoou por meio dos alto-falantes de emergência da cidade. Era a voz do Superman, calma e firme mesmo em meio à destruição. Mantenham a calma, a voz dele reverberou, atravessando o barulho dos escombros. Eu vou cuidar disso, encontrem abrigo. A batalha começou. O Superman era um redemoinho de azul e vermelho, desviando-se de golpes massivos da criatura principal que teriam obliterado qualquer estrutura. Os socos que ele desferia ressoavam como trovões, jogando a criatura para trás, embora ela parecesse resistir com uma resiliência aterradora. Ele usava sua velocidade para conter as criaturas menores, movendo-se mais rápido do que o olho podia seguir, salvando pessoas presas em escombros e desviando escombros em queda, seu foco inabalável em proteger vidas. Mas o monstro principal era persistente, uma montanha de fúria irracional. Suas garras, do tamanho de carros, rasgavam o concreto e o aço dos edifícios, e seus olhos vermelhos, pulsando com energia, emitiam feixes de força que incineravam tudo em seu caminho, deixando trilhas de destruição incandescente. A cena era de guerra. A determinação do Superman, seu compromisso com a proteção da vida, era a única coisa que impedia Metrópolis de ser completamente reduzida a cinzas. Capítulo 1. Qual o preço do amanhã? Parte 2. A fúria da criatura alienígena não diminuía. Seus rugidos ecoavam pela cidade, e seus olhos vermelhos irradiavam uma luz ameaçadora. O Superman, com sua invulnerabilidade e força incomparáveis, era a única barreira entre o monstro e a total aniquilação de Metrópolis. Ele se movia com uma agilidade sobre-humana, esquivando-se dos golpes maciços que a criatura desferia com seus braços tentaculares, cada um capaz de pulverizar um quarteirão. O ar crepitava com a energia de seus impactos, e o som dos socos do Superman ecoava como trovões distantes, abalando as fundações dos edifícios. Enquanto o herói principal enfrentava o gigante, as criaturas menores, desprendidas do corpo do monstro-mãe, semeavam o terror nas ruas. Elas eram rápidas, ferozes, com dentes afiados e garras que rasgavam veículos e fachadas de lojas. O Superman dividia sua atenção, usando sua visão de calor para derreter veículos que bloqueavam o caminho de civis em fuga e sua supervelocidade para resgatar pessoas presas em escombros ou prestes a serem atacadas. Ele era um borrão azul e vermelho, um espectro de esperança em meio ao caos. Um ônibus escolar virado de lado tremia perigosamente, com crianças presas lá dentro. Em um piscar de olhos, o Superman estava lá, sustentando o veículo com um único braço, enquanto com o outro guiava as crianças para fora, seus rostos pálidos de medo, mas seus olhos fixos na figura imponente do Homem de Aço. De repente, um estrondo ainda maior. Um helicóptero da Guarda Nacional, pintado em tons de camuflagem, pairava precariamente no céu, suas metralhadoras disparando rajadas frenéticas na direção do monstro. Mísseis foram travados, seu alvo fixo na criatura. "Não atirem!" A voz do Superman reverberou pelos céus, distorcida pela velocidade do vento, mas cheia de urgência. Ele sabia que os mísseis, mesmo que atingissem o alvo, poderiam causar mais danos colaterais, explodindo edifícios adjacentes e ferindo inocentes. Mas era tarde demais. Os mísseis foram lançados, traçando arcos de fumaça branca no ar. O monstro, atingido em cheio, soltou um rugido de dor e fúria. Ferido, mas não derrotado, ele respondeu com um ataque ainda mais devastador. Seus olhos brilharam intensamente e um feixe de energia concentrada disparou de sua boca, atingindo o helicóptero da Guarda Nacional. A aeronave explodiu em uma bola de fogo e metal retorcido. Sem hesitar, o Superman se lançou em direção aos destroços, interceptando os pilotos ejetados antes que caíssem em queda livre. Ele os pousou suavemente em um telhado seguro, seus rostos cobertos de fuligem e choque. O olhar do Superman se voltou para o monstro. A criatura agora estava no centro de uma das maiores avenidas de Metrópolis, causando uma destruição sem precedentes. Prédios desmoronavam à sua volta, e a poeira e o concreto pulverizado formavam uma nuvem densa que obscurecia o sol. A determinação do Superman era palpável, um brilho intenso em seus olhos. "Você não vai destruir esta cidade!" ele bradou, sua voz ecoando com a força de sua convicção.
Com um urro de desafio, ele se impulsionou com uma força brutal, atingindo o monstro com um golpe final que o jogou para trás, contra um dos arranha-céus mais altos e recém-construídos da cidade. O impacto foi massivo, o edifício inteiro tremendo, e em seguida, começando a ceder em uma nuvem de fumaça, poeira e um coro de estalos metálicos. O corpo colossal do monstro jazia imóvel em meio aos escombros, sua pele escamosa começando a se desintegrar em partículas brilhantes, um processo de colapso biológico. Um silêncio momentâneo caiu sobre a área, quebrando apenas pelo som distante de sirenes e pelo gotejar de água de tubulações rompidas. O Superman flutuava sobre os restos da criatura, sua respiração pesada, mas seu corpo ileso. Seus olhos azuis examinavam a cena, procurando por sobreviventes, avaliando os danos. Foi então que aconteceu. Do corpo moribundo da criatura, uma voz estranha, gutural e ressonante parecia surgir do próprio ar. Uma única palavra, proferida com uma agonia final, mas com uma clareza perturbadora. Krypton. A palavra flutuou no ar, quase imperceptível para os ouvidos humanos, mas audível para o Superman. Ele pousou suavemente em meio à fumaça e aos escombros, seus olhos fixos nos restos da criatura que se desfaziam rapidamente. Uma ruga de preocupação se aprofundou em sua testa. Krypton, seu lar, seu planeta natal. Por que essa criatura, aparentemente sem conexão com sua vida, saberia o nome de seu planeta perdido? A dúvida e um pressentimento sombrio começaram a crescer em seu peito. Enquanto o socorro chegava em massa, bombeiros, paramédicos, equipes de resgate e mais viaturas da Guarda Nacional e da polícia, o cheiro de fumaça e metal queimado pairava no ar. A fumaça se dissipava lentamente, revelando a extensão da devastação. Prédios estavam em chamas, ruas bloqueadas por escombros, mas, milagrosamente, o número de vítimas fatais era mínimo, um testemunho da rápida e eficaz intervenção do Superman. Um general da Guarda Nacional, seu rosto endurecido pela tensão e pela poeira, aproximou-se do Superman, não com gratidão, mas com uma cautela que beirava desconfiança. Seus olhos varreram a cena da destruição e depois se fixaram no herói. "Obrigado, Superman. Você salvou muitas vidas", disse o general, sua voz rouca. "Mas precisamos de respostas. O que eram essas coisas? De onde elas vêm? E por que elas parecem atraídas por você?" O Superman permaneceu em silêncio por um momento, seu olhar distante. Ele não tinha as respostas que eles queriam, não ainda. A palavra Krypton continuava a ecoar em sua mente, um enigma que o conectava a essas aberrações alienígenas de uma forma que ele não podia explicar. Ele sentia o peso do olhar desconfiado sobre ele, a dúvida persistente que pairava sobre sua existência. Aquele dia em Metrópolis havia sido salvo, mas o preço daquele amanhã parecia ser a desconfiança contínua e a promessa de ameaças ainda maiores, ligadas de alguma forma a seu próprio passado. Enquanto os repórteres de todas as emissoras e jornais se aglomeravam, incluindo uma determinada Andy Spica que já gravava tudo com sua câmera, o Superman se sentia mais isolado do que nunca. Ele era o homem de aço, o defensor da Terra, mas havia um mistério em sua própria existência que ele precisava desvendar. Um mistério que, agora, parecia ter vindo em busca dele e que poderia custar o futuro de seu novo lar. A pergunta qual o preço do amanhã não era mais apenas uma manchete, mas uma preocupação existencial. A luta, ele sabia, apenas havia começado.